Bom, então de volta aqui, segundo bloco deste programa que trata da questão mobilidade urbana. Eu tenho comigo aqui o Diogo Damasio, desculpe, e o Thomas Henrique, que é aluno do terceiro ano de jornalismo aqui da Católica. No intervalo, a gente fica batendo papo aqui, fica com perguntas da uma audiência que a gente tem aqui de alunos e tal, e eu sei que, antes da gente retomar a história do bloco anterior, o Thomas quer repassar uma pergunta que foi feita pela audiência, não é, Thomas? Uma das grandes dúvidas das audiências, principalmente os universitários que vêm de várias cidades, é a falta de entradas e saídas que Santos tem hoje. Isso até pode ser que decorra da origem, né, da cidade, que foi formada ali num lugar bem... que é justamente para ninguém chegar, né, né, na época da colônia, para evitar invasões e tal, enfim. E isso acaba que, né, hoje você tem também uma espécie de restrição. Você tem a entrada pela Anchieta, Valongo, né, pela Orla, subindo e descendo o morro, depois as balsas, né, as ligações hidroviárias. E basicamente é isso, né? E aí você tem frequentes congestionamentos, por exemplo, na entrada rodoviária pela Anchieta, né, e também na Orla. Agora, muitas vezes, quando você pode decorrer disso, você pensar, não, então tem que ter mais caminhos, né? Tem que abrir mais vias de acessos, né? E isso pode ser, me parece, uma opção mesmo. Mas é bom você também pensar, mesmo em situações em que você tem muitos caminhos, todos eles, às vezes, estão lotados de carro. E o trânsito está comprometendo toda a circulação, mesmo quando você tem vários caminhos. Então, o mais importante, me parece, é pensar na capacidade das vias do que na capacidade de carros das vias. O que faz a gente voltar para o final do bloco passado, né? Porque a área geográfica da cidade, ela é limitada, até porque, ironicamente, somos uma ilha, né? A população se mantém igual, com poucas oscilações, há décadas. Então, como é que isso acontece que cada vez piora mais? Por quê? Porque as pessoas não todas moram no mesmo lugar, né? E esvaziam outras áreas, não é por aí? A população da Baixada não parou de crescer, né? Só de Santos parou. E você teve uma espécie de substituição também da característica de renda da população em Santos, né? Que também muita gente que morava em Santos passou por conta do valor de aluguel, de tudo, aí para morar em Praia Grande, morar em São Vicente, né? E isso cria justamente a pendularidade, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então, ou seja, esse dado da residência, ele é meio que enganoso, isso está me dizendo, né? Talvez o dado demográfico interessante seria quantos estão utilizando a cidade no determinado momento. Exatamente, a população flutuante, digamos assim, né? E a população não só de pessoas, mas de carros, porque tudo isso ocupa espaço, né? Então, a densidade de serviços, de empresas de Santos não deixou de ser o principal polo da região, né? Esse status de Santos não deixou de ter, né? Não sei se reforçou nas últimas décadas, talvez até, não sei, mas continua com o caráter de polo, né? Então, e uma coisa também intrigante é que a população não parou de crescer, mas a população parou de crescer em Santos, mas os prédios não. A produção de construção não parou. Uma verticalização em Santos, né? Acelerou muito, aumentou muito o porte, né, a altura dos prédios, né? Inclusive, não se parou de fazer prédios residenciais e, no entanto, a população não para de crescer, né? E, no entanto, a população parou de crescer. Então, quem são essas pessoas que compram esses apartamentos? Onde elas estão? Onde criam? Onde foram criadas? O que explica, né, os prédios continuarem sendo feitos e a população estabilizar? Uma forma de entender isso, que, né, alguns estudiosos trabalham, pelo tamanho do domicílio, né? Porque a quantidade de pessoas morando na mesma casa diminuiu. Então, para uma mesma quantidade de população da cidade, você divide em mais partes. Ok. Né?
porque Essa é família menos com gente. 7, 8 pessoas. Né? Então isso vai continuando a ter uma demanda por casas, né, por residências, né? Mas além disso você tem a produção também de prédios de escritórios, shopping, né, prédios para comércio e serviço. Esse prédio aqui não é tão antigo, por exemplo, do Ano Santos, né? Foi produzido já no século XXI, né? Não, isso que é... No fim do século XX? 2000. E no fim, com tantos prédios vindo para lá pra cá, como que a gente vai andar daqui a pouco, né? Porque Santos tem prédio para todo lado. Para quem vem de Bertioga, que nem eu, é um choque quando você chega aqui pela primeira vez, que você vê prédio em todo lugar que você olha. Eu acho que o seu plano de passageiros é muito interessante para solucionar esse tipo de problema. Plano de passageiros, não falamos sobre isso ainda. O plano de passagens, né? Passagens. Eu participei da elaboração desse plano que faz parte do plano de mobilidade urbana de Santos, que é uma lei desde 2019, né? E eu participei da elaboração dele. O que são as passagens? São como as galerias que tem no Gonzaga, que tem na Praça da República em São Paulo, em alguns lugares, várias cidades do Brasil tem, né? São espaços de circulação pública que atravessam o térreo de prédios, né? De imóveis, digamos assim. E isso aconteceu em Santos, né? Esse fenômeno as galerias foram construídas nos anos 60, 70, como um fenômeno espontâneo do mercado imobiliário antes do shopping vir com tudo. E eram espaços inteligentes, né? Você estava protegido da chuva, tinha uma referência com o espaço aberto da rua. Ele é menos fechado, né? Ele continua, ele vive de continuar, de produzir uma conveniência urbana, uma conveniência para quem está fora, né? Isso é muito interessante. Então, o plano de passagens é um resgate dessa tipologia, dessa solução espacial, como plano mesmo. Então, em lugares específicos da cidade, onde é estratégico você ter novas ligações e onde seria muito custoso, litigioso até você abrir ruas para tráfego geral, você condiciona a aprovação de novos prédios de grande porte, por exemplo, aqui o prédio novo, onde hoje tem a casinha, o prédio novo em locais específicos da cidade, 60, 70 lugares. O prédio novo, para ser aprovado, ele tem que ter uma galeria no térreo, entendeu? Olha, que ótimo. É isso, aberto ao público, com as mesmas regras de conduta da rua e tal. Tá. Se bem que eu tenho a vontade de perguntar com relação à Ponta da Praia, que é uma área de expansão grande, né? E você tem essas torres lá. Galerias ali, teriam espaço para elas? Elas não vai confrontar com o perfil residencial da região? Como é que funcionaria? Bom, as galerias do Gonzaga, uma boa parte delas está no térreo de prédios residenciais. A Demoreira é uma residência em cima. Já havia, e os vizinhos também. Já havia o centro do Gonzaga como uma área de comércio forte, né? Quando a Ponta da Praia está mais atrelada a uma coisa residencial. Entendi. Pela vocação não... Do local. Isso, perfeito. Isso é uma ótima questão. Porque... Mas não responde agora. Não, é uma ótima questão, vocês estão ouvindo, que eu fiz uma ótima pergunta, mas ele não vai responder agora para você voltar no outro bloco, senão você desliga a TV e vai ver jogo, ou qualquer outra coisa que valha. A gente já volta daqui a um minuto.